Boa noite, irmãos. Vamos seguir o estudo de Levítico com o tema o sal. Agora, só nos falta considerar um ingrediente que fazia parte da oferta de manjares, a saber, o sal. E toda a oferta dos teus manjares salgarás com sal, e não deixarás faltar a tua oferta de manjares o sal do concerto do teu Deus. Em toda a tua oferta oferecerás sal. A expressão "o sal do concerto" revela o caráter permanente desse concerto. Deus mesmo, Deus mesmo tem ordenado assim o seu emprego em todas as coisas para que nunca haja alteração. Nenhuma influência poderá corrompê-lo. Sob o ponto de vista espiritual e prático, é impossível dar demasiado apreço a um tal ingrediente. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Colossenses 4:6. Em todas as conversas, o homem perfeito mostrava sempre o poder deste princípio. As suas palavras não eram simplesmente palavras de graça, mas palavras de penetrante poder, palavras divinamente adaptadas para preservar de toda a mancha e influência corrupta. Nunca pronunciou uma palavra que não fosse perfumada com incenso e temperada com sal. O primeiro era de todo agradável a Deus. O último, o mais proveitoso para o homem. Às vezes, infelizmente, o coração corrompido do homem e o seu gosto viciado não podiam tolerar a acidez da oferta de manjares, salgada por determinação divina. Vou ler essa parte aqui de novo. Às vezes, infelizmente, o coração corrompido do homem e o seu gosto viciado não podiam tolerar a acidez da oferta de manjares salgada por determinação divina. Observemos, por exemplo, a cena na sinagoga de Nazaré, Lucas 4, do 16 ao 29. O povo podia dar-lhe testemunho e todos se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. Mas logo que passou a temperar essas palavras com sal, que tão necessário era a fim de os preservar da influência corruptível do seu orgulho nacional, eles, de boa vontade, o teriam precipitado do cume do monte em que a sua cidade estava edificada. Assim também em Lucas 14, logo que as suas palavras de graças atraíram grandes multidões, ele deitou-lhes imediatamente o sal, ao anunciar em palavras de santa fidelidade os resultados seguros de o seguirem. Vinde, que já está preparado. Vinde, que já está tudo preparado. Aqui estava a graça, mas logo em seguida diz: qualquer de vós que não anunciar a tudo quanto tem não poder. Peraí, vou repetir essa parte de novo. Qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Aqui estava o sal. A graça é atrativa, mas o sal é bom. Um discurso agradável pode ser popular, mas um discurso temperado com sal nunca o será.
A multidão pode, em certas ocasiões e sob determinadas circunstâncias, seguir por um pouco de tempo o puro evangelho da graça de Deus, mas logo que o sal de uma aplicação fervorosa e fiel é introduzido, o auditório é reduzido ao número daqueles que foram trazidos sob o poder da palavra. Os ingredientes excluídos da oferta de manjares: o fermento. Havendo assim considerado os ingredientes que compunham a oferta de manjares, referiremos agora os que eram excluídos dela. Destes, o primeiro era o fermento. Nenhuma oferta de manjares que oferecerdes ao Senhor se fará com fermento. Por todo o volume inspirado, sem uma única exceção. O fermento é o símbolo do mal. Em capítulo 23 de Levítico, que examinaremos na devida altura, vemos que o fermento era permitido nos dois pães que eram oferecidos no dia de Pentecostes, versículo 17. Porém, da oferta de manjares, o fermento era cuidadosamente excluído. Não deveria haver nada que azedasse, nada que fizesse levantar a massa, nada expressivo do mal naquilo que simbolizava o homem Cristo Jesus. Nele não podia haver nada com gosto ao azedume da natureza, nada turvo, nada susceptível de fazer inchar. Tudo era puro, sólido e genuíno. A sua palavra podia, por vezes, ferir até ao vivo, mas nunca era áspera. O seu estilo nunca se elevou acima das ocasiões. O seu comportamento mostrou sempre. Sabe um pouquinho, irmão, por favor? Jefferson, irmão, tá ouvindo? Aí. O seu comportamento mostrou sempre a profunda realidade de quem andava na presença imediata de Deus. Nós que confessamos o nome de Jesus, sabemos muito bem como, sabemos muito bem como. Infelizmente, o fermento se mostra em todas as suas propriedades e efeitos. Sobe mais um pouquinho, por favor. Só houve uma gabela pura de fruto humano, uma única oferta de manjares perfeitamente sem levedura. E bendito seja Deus, essa é a nossa, para nos alimentarmos dela no santuário da presença divina, em comunhão com Deus. Nenhum exercício espiritual pode realmente edificar melhor e dar maior refrigério à mente renovada do que firmarmos sobre a perfeição incontaminável da humanidade de Cristo. Para contemplar a vida e o mistério daquele que foi absoluta e essencialmente sem levedura. Em toda a origem dos seus pensamentos, afeições, desejos e imaginação não havia a mínima partícula de fermento. Ele foi o homem perfeito.
sem pecado e imaculado. E quanto mais no poder do Espírito aprofundarmos tudo isto, tanto mais profunda será a nossa experiência da graça que levou este perfeito Senhor a tomar sobre si todas as consequências dos pecados do seu povo, como fez quando foi pendurado na cruz. Porém, este pensamento pertence inteiramente ao sacrifício de nosso bendito Senhor, simbolizado na expiação do pecado. Na oferta de manjares, o pecado não está em questão. Não é uma figura da expiação do pecado por um substituto, mas de um homem real, perfeito, imaculado, concebido e ungido pelo Espírito Santo, possuindo uma natureza sem fermento e vivendo uma vida isenta de levedura no mundo, exalando sempre perante Deus a fragrância da sua excelência pessoal e mantendo entre os homens um comportamento caracterizado pela graça temperada com sal. O mel, porém, havia outro ingrediente tão claramente excluído da oferta de manjares quanto o fermento, e este era o mel. Porque de nenhum fermento, nem de mel algum, oferecereis oferta queimada ao Senhor. Versículo 11. Portanto, assim como um fermento é a expressão daquilo, portanto, assim como um fermento é a expressão daquilo que é positiva e manifestamente mal na natureza, podemos considerar o mel como o símbolo expressivo do que é aparentemente doce e atrativo. Ambos são proibidos por Deus. Ambos eram cuidadosamente excluídos da oferta de manjares. Ambos impróprios para o altar. Os homens podem aventurar-se como Saul, a distinguir entre o que é vil e desprezível, 1 Samuel 15:9, e o que não é. Porém, o juízo de Deus conta o polido Agaque como o mais vil dos filhos de Amaleque. Não há dúvida que existem boas qualidades morais no homem, que devem ser consideradas pelo seu valor. Achaste mel, come o que te basta, mas recorde-se que não era admitido na oferta de manjares, nem no seu antítipo. Havia a plenitude do Espírito Santo. Havia o flagrante odor do incenso. Havia a virtude preservativa do sal do concerto. Esperando todas essas coisas acompanhavam a flor de farinha, na pessoa da verdadeira oferta de manjares, mas nenhum mel. Que lição se encontra aqui para os nossos corações? Sim, que volume de sã instrução. O bendito Senhor Jesus sabia como dar à natureza e às suas relações o lugar próprio. Sabia a quantidade de mel que era conveniente. Podia dizer à sua mãe: Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai?
E todavia podia dizer também ao discípulo amado: Eis aí tua mãe. Por outras palavras, nunca permitiu que as pretensões da natureza interferissem com a apresentação a Deus de todas as energias da perfeita humanidade de Cristo. Maria e outros também podiam ter pensado que as suas relações humanas com o bendito Senhor lhes dava algum direito ou influência peculiar com base em motivos puramente naturais. Chegaram, então, seus irmãos e sua mãe, e, estando de fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele. E disseram-lhe: Eis que tua mãe e teus irmãos, segundo a carne, te procuram e estão lá fora. Marcos 3, do 31 a 32. Qual foi a resposta de aquele que a oferta de manjares simbolizava em sua perfeição? Abandonou ele imediatamente a sua missão a fim de atender à chamada da natureza? De modo nenhum. Se eu tivesse feito, teria sido a mesma coisa que misturar mel com a oferta de manjares, o que não podia ser permitido. O mel foi fielmente excluído nesta ocasião, assim como em todas as ocasiões em que os direitos de Deus deviam ser atendidos. E, em seu lugar, o poder do Espírito, o odor do incenso e as virtudes do sal foram ditosamente patenteados. E ele lhes respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam apresentados junto dele, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha mãe. Não, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Marcos 3, do 33 ao 35. Há poucas coisas que o servo de Cristo encontra mais difíceis do que harmonizar, com precisão espiritual, as pretensões das relações naturais, de forma a não as deixar interferir com os direitos do Mestre. No caso do nosso bendito Senhor, como bem sabemos, este ajustamento era divino. No nosso caso, acontece frequentemente que os deveres divinamente reconhecidos são abertamente negligenciados para dar lugar àquilo que imaginamos ser o serviço de Cristo. A doutrina de Deus é constantemente sacrificada à obra aparente do Evangelho. Porquanto é bom lembrar que a verdadeira dedicação parte sempre de um ponto em volta do qual estão inteiramente asseguradas todas as reivindicações de Deus. Se eu tenho uma colocação que requer os meus serviços desde as 10 às 16 horas todos os dias, pode baixar um pouco, irmão, por favor. Irmão Jefferson, aí. Tem que subir só um pouquinho para eu pegar o finalzinho ali, por favor.
Vou pegar esse último parágrafo aí. Se eu tenho uma colocação que requer os meus serviços desde as 10, desde as 10 às 16 horas de todos os dias, não tenho o direito de sair para fazer visitas ou pregar durante aquelas horas. Se eu estou estabelecido, sou forçado a manter a integridade desse negócio de uma maneira cristã. Não tenho o direito de correr para lá e para cá para pregar, enquanto o meu negócio fica abandonado e em desordem. Em desordem, trazendo vergonha sobre a santa doutrina de Deus. Um homem pode dizer: Eu sinto-me, eu sinto-me chamado para pregar o evangelho e acho que o meu emprego, o negócio é um embaraço. Bem, se és divinamente chamado e apto para a obra do evangelho e não podes conciliar as duas coisas, então renuncia à tua colocação ou liquida o teu negócio de uma maneira cristã e parte em nome do Senhor. Mas claro, enquanto eu continuar no meu emprego ou mantiver o meu negócio, o meu trabalho no Evangelho deve partir de um ponto no qual os meus deveres nessa ocupação ou nesse negócio são inteiramente cumpridos. Isto é consagração. Tudo mais é confusão, por mais bem intencionado. Bendito seja Deus, bendito seja Deus. Temos um exemplo perfeito perante nós na vida do Senhor Jesus e ampla direção para o novo homem. Na palavra de Deus, de forma que não há razão para cometermos erros nas diversas responsabilidades que formos chamados. Na providência de Deus, a desempenhar ou quanto aos vários deveres que o governo moral de Deus tem estabelecido em relação com tais responsabilidades. Tem a nota aí agora embaixo, né? No rodapé. Quão importante é vermos nesta magnífica passagem que fazer a vontade de Deus põe a alma num parentesco com Cristo, do qual os seus irmãos, segundo a carne, nada sabiam, pois não se baseiam em laços naturais. Era tão verdadeiro o respeito daqueles irmãos como a respeito de outra qualquer pessoa, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Maria não podia ter sido salva pelo simples fato de ser a mãe de Jesus. Ela precisava ter fé pessoal em Cristo, como qualquer outro membro da família decaída de Adão. Precisava de passar por meio do novo nascimento da velha criação para a nova. Foi por ter entesourado as palavras de Cristo em seu coração que esta bem-aventurada mulher foi salva. Não há dúvida que ela foi especialmente agraciada por ter sido escolhida como um vaso para tão santa missão. Mas, como qualquer pecador, ela precisava de alegrar-se em Deus, seu Salvador. Ela permanece no mesmo plano, está lavada no mesmo sangue, vestida com as mesmas vestes de justiça e entoará o mesmo cântico como todos os remidos de Deus. Este simples fato dará força adicional e clareza a um ponto que foi já frisado, a saber,
que a encarnação não significou Cristo tomar a nossa natureza em união consigo. Esta verdade deve ser escrupulosamente ponderada e inteiramente apresentada em 2 Coríntios 5, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E, ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora, já não o conhecemos deste modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já. Baixa um pouquinho, irmão, por favor. Irmão Jefferson, poderia baixar um pouco, por favor? E as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Versículo do 14 ao 17. Algum irmão quer fazer algum comentário? Tem uma parte aí acima. Pode subir aí, irmão, para ver se vem a minha reflexão que eu tive aqui para fazer um comentário. É logo lá em cima, no início do tópico. Deixa eu ver se eu lembro. É, não, é mais em cima ainda. Aí. Eu não lembro onde é não, mas falava, tipo, a respeito, é, que me veio na mente a confusão que eu acho que foi do fermento, isso mesmo, falando do fermento. A confusão que a cristandade faz, né? Eles, às vezes, até com, com o coração no Senhor, mas não consegue fazer a vontade de Deus, é, por estar introduzido o fermento. Não consegue, ter luz, essa luz que nós temos aqui, da verdade da sã doutrina. Então acaba que eles acabam misturando tudo, não sabe, dividir a palavra e ensinar, profundamente a palavra de Deus. Então acaba não sendo, frutífero, né? Foi como a palavra disse aí, o irmão, disse quando realmente entra a palavra temperada com sal, começa a diminuir as pessoas, porque a verdade de Deus, não é que é dura, né? Mas é, ela não é uma palavra motivacional, como a cristandade está pregando aí. Prega, é, prega um mundo melhor, prega prosperidade e todas essas coisas. E a verdade é que sem sangue não há remissão de pecados. Então vamos seguir aí. Mas se algum irmão tiver algum comentário aí, me interrompa, por favor. A oferta de manjares em suas diversas formas. Sobe só um pouquinho, irmão, por favor.
Não deu para ver o início ali, não. Aí. O segundo ponto do nosso assunto é a forma como era preparada a oferta de manjares. Isto era feito, como lemos, pela ação do fogo. Era cozida no forno, cozida na caçoula ou frita numa sertã. O processo de cozedura sugere a ideia de sofrimento, mas visto que a oferta de manjares é chamada de cheiro suave, um termo que nunca é aplicado à expiação do pecado ou expiação da culpa. É evidente que há qualquer relação com o sofrimento do pecado. Não sugere o sofrimento sobre a ira de Deus devido ao pecado, nem o sofrimento às mãos da justiça infinita com substituto do pecador. As duas ideias de cheiro suave e sofrimento pelo pecado são inteiramente incompatíveis, segundo a ordem da dispensação levítica. Pode subir um pouquinho, irmão, por favor. Onde é que eu estou aqui? Me perdi um pouco. Ah, tá. Se introduzíssemos a ideia do sofrimento pelo pecado na oferta de manjares, destruiríamos totalmente o seu símbolo. Ao contemplarmos a vida do Senhor Jesus, que, como já frisamos, é o principal assunto prefigurado na oferta de manjares, podemos notar três espécies distintas de sofrimento, a saber, sofrimento por amor da justiça, sofrimento em virtude da simpatia e o sofrimento por antecipação. O sofrimento. Só um momento aqui. Eu consegui entrar aqui pelo computador.
Estão ouvindo agora, né? Eu não consegui pelo computador, não. Então vou voltar por aqui. Sofrimento por amor da justiça. Como servo justo de Deus, ele sofreu no meio de uma cena em que tudo lhe era adverso. Contudo, isto era justamente o oposto do sofrimento pelo pecado. É da máxima importância distinguir entre estas duas espécies de sofrimento. Confundi-las, conduzir-nos, confundi-las, conduzir-nos-ia a erros graves. Sofrer com um justo e manter uma atitude firme entre os homens a favor de Deus é uma coisa. Sofrer em lugar do homem sob a mão de Deus é outra muito diferente. O Senhor Jesus sofreu por amor da justiça durante a sua vida. Sofreu pelo pecado na sua morte. Durante a sua vida, os homens e Satanás sempre lhe opuseram, e até mesmo na cruz empregaram todo o poder de que dispunham. Mas, depois de ter sido feito tudo o que podiam fazer, depois de haverem chegado no seu ódio mortal ao limite da oposição humana e diabólica, restava ainda uma região afastada de sombras impenetráveis e horror que tinha de ser percorrida por aquele que levava sobre si o pecado, no cumprimento da sua obra. Durante a sua vida, ele sempre andou na luz. Só um pouquinho, amor? Um pouquinho, irmão, por favor. Durante a sua vida, ele sempre andou na luz límpida do semblante divino. Porém, sobre a cruz de maldição, a sombra negra do pecado interveio e ocultou essa luz e provocou esse brado misterioso. Deus meu, por que me desamparastes? Foi um momento absolutamente único nos anais da eternidade. De vez em quando, durante a vida de Cristo na terra, o céu abriu-se para dar expressão à complacência divina nele. Mas na cruz, Deus desamparou, porque ele estava oferecendo a sua alma em sacrifício pelo pecado. Se Cristo tivesse carregado com o pecado em toda a sua vida, então qual seria a diferença entre a cruz e qualquer outro período? Por que razão não foi ele desamparado por Deus durante toda a sua vida? Qual foi a diferença entre Cristo na cruz e Cristo no Monte da Transfiguração? Foi desamparado de Deus nesse monte? Estaria ele ali carregando com o pecado? Estas interrogações são muito simples, mas que deem a resposta àqueles que alimentam a ideia de uma vida com o peso do pecado. O fato simples é este: não houve nada, quer na humanidade de Cristo, quer na natureza das suas relações, que pudesse, de modo algum, relacioná-lo com o pecado, ou a ira, ou a morte. Ele foi feito pecado na cruz, e ali suportou a ira de Deus e deu a sua vida, como perfeita expiação pelo pecado. Porém,
Nada disto encontra lugar na oferta de manjares. Na realidade, temos o processo de cozedura, a ação do fogo. Mas isto não é a ira de Deus. A oferta de manjares não era uma oferta pelo pecado, mas uma oferta de cheiro suave. Assim, a sua importância está definitivamente estabelecida. E, além disso, a sua inteligente interpretação deve sempre preservar, com santo zelo, a verdade preciosa da humanidade imaculada de Cristo e verdadeira natureza das suas relações. Dizer que ele, por necessidade do seu nascimento, teve de carregar com o pecado ou colocá-lo por esse motivo debaixo da maldição da lei e da ira de Deus é contradizer toda a verdade de Deus respeitante à encarnação. Verdade anunciada pelo anjo e repetida diversas vezes pelo apóstolo inspirado. Além disso, tal afirmação destrói todo o caráter e objetivo da vida de Cristo e rouba à cruz a sua glória característica. Diminui a significação do pecado e da expiação. Numa palavra, remove a pedra principal do arco da revelação e põe tudo em irremediável ruína e confusão em redor de nós. Acho que dá, né, para ler mais esse aí. 9:22. Tem que subir um pouco. Né? Não, não foi aí, não. Já é outro tópico, eu acho que acabou tudo. É acima, mais acima ainda. Ah, tá. É porque eu tinha dado zoom aqui no telefone, desculpa. Sofrimento em virtude da simpatia. O Senhor Jesus também sofreu em virtude da simpatia, da compaixão. E este gênero de sofrimento nos faz penetrar nos segredos profundos do seu terno coração. A dor humana e a miséria sempre impressionaram esse coração de amor. Era impossível que esse perfeito coração humano não sentisse com a sua sensibilidade divina as misérias que o pecado havia transmitido à família humana. Embora livre, pessoalmente, tanto da causa como do efeito, pertencendo, embora ao céu, e vivendo uma perfeita vida celestial na terra, contudo, desceu no poder de. Só baixar um pouquinho. Desceu no poder de uma imensa compaixão aos mais profundos recessos da dor humana. Assim, ele sentiu a dor mais vivamente do que aqueles que eram vítimas dela, porquanto a sua humanidade era perfeita. E, além disso, pôde contemplar tanto a dor como a sua causa, segundo a sua própria medida e caráter perante Deus. Sentia como ninguém jamais pôde sentir. Os seus sentimentos, as suas afeições, a sua sensibilidade e simpatia, toda a sua constituição moral e mental eram perfeitos. E por isso, ninguém pode dizer
quanto sofreu ao passar por um mundo como este. Viu lutar a família humana sob o peso grave da culpa e miséria. Observou como toda a criação gemia debaixo do jugo. O clamor dos cativos chegava aos seus ouvidos. As lágrimas das viúvas saltavam aos seus olhos. As privações e a pobreza comoviam o seu coração sensível. Perante a doença e a morte, moveu-se muito em espírito. Os seus sofrimentos, em virtude de simpatia, excediam todo o entendimento humano. Transcrevo a seguir uma passagem ilustrativa do caráter do sofrimento a que nos referimos. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Mateus 8, 16, do 16 ao 17. Isto era verdadeira compaixão, o poder de interesse comum, que nele era perfeito. Não havia nele enfermidades ou fraquezas. Essas coisas de que, por vezes, se fala como de frequentes inocentes, de fraquezas inocentes. No seu caso, era apenas provas de uma real, verdadeira e perfeita humanidade. Porém, por compaixão, por um perfeito interesse comum, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Mateus 8,17. Só um homem absolutamente perfeito podia ter feito isso. Nós podemos simpatizar com outros, mas só Jesus podia tornar suas as enfermidades e fraquezas humanas. Logo, houvesse ele tomado todas estas dores em virtude do seu nascimento ou das suas relações com Israel e a família humana, nós teríamos perdido toda a beleza e preciosidade da sua voluntária simpatia. Não podia haver lugar para a ação voluntária se a necessidade absoluta lhe tivesse sido imposta. Mas, por outro lado, quando vemos a sua inteira liberdade, tanto pessoal como relativamente da miséria humana e daquilo que a produz, podemos compreender aquela perfeita graça e compaixão que o levou a tomar sobre si as nossas enfermidades e levar as nossas doenças no poder de verdadeira simpatia. Existe, portanto, uma manifesta diferença entre os sofrimentos de Cristo por voluntária simpatia com as misérias humanas e os seus sofrimentos como substituto do pecador. Acho que dá para terminar. Só falta esse pedacinho mesmo. Os primeiros são manifestos ao longo de toda a sua vida. Os últimos são restringidos à sua morte. Fica até aqui, né, irmão? 9:29. Ok, Danilo, eu vou tirar a gravação. O irmão agradece, tá bom? Tá bem, irmão.